Olá, eu sou Renata Santos e nos vídeos anteriores eu venho falando um pouco da relação entre as emoções e sentimentos e o corpo, como eles estão totalmente relacionados. Lembrei de uma frase do Deepak Chopra, que é um médico que acaba vinculando bastante a medicina, epigenética, física quântica, e ele explica que quando você está feliz, por exemplo, todas as suas células estão felizes também. Quando você está triste, todas as suas células também ficam tristes. Isso mostra o quanto relacionados estão, né, as nossas emoções e o nosso corpo a nível celular. E a gente sabe que essa relação existe e também tem mais um ingrediente que interfere aí, que eu vou falar hoje, que são os pensamentos, né, que também estão diretamente relacionados. Um pensamento, um tipo de pensamento vai gerar uma emoção e a partir dessa emoção, o sentimento vai gerar um reflexo também no corpo, um reflexo de uma mudança química, também uma preparação muitas vezes para uma ação, um comportamento. Então existe essa sequência que acontece, que dispara em nós. Um pensamento gera o sentimento, que gera uma mudança no corpo. E estar consciente disso é muito importante. A gente vai focar então hoje em falar dos pensamentos, porque eles vão desencadear uma série de processos internos em nós, tanto emocionais como físicos. Então, quando eu falo de pensamentos, a gente está falando daquela nossa forma de pensar, do nosso processamento, tipos de pensamento. Estamos falando também de crenças, né? Crenças são aquelas verdades em que você acredita sobre a vida, sobre você, enfim, sobre os outros. Tudo isso está no bloco dos pensamentos. Então, um exemplo, se você estiver pensando, por exemplo, nossa, que a vida está muito insegura, que não dá para confiar em ninguém, ou seja, esses pensamentos vão gerar um sentimento. Quando você pensa que não pode confiar em ninguém, talvez pode vir um pensamento, um sentimento de medo, tristeza, uma angústia. E a partir desse sentimento tem também uma resposta no corpo. Os pensamentos eles são muito rápidos e esse processo ele é totalmente integrado e acontece. A gente muitas vezes nem percebe, né? O pensamento, o sentimento do corpo. E durante o dia nós temos milhões de pensamentos, né? Na verdade, a nossa mente não para e ela está gerando então uma série de processos que a gente muitas vezes nem se dá conta, né? A gente vai, durante o nosso dia, a gente pode estar alterando o nosso humor, os nossos sentimentos, nem entendendo o porquê. E isso vem a partir de um pensamento, né? Um pensamento como eu falei, de que o mundo é perigoso, as pessoas não posso confiar, um pensamento de que não vai dar certo, de que eu não tenho capacidades, enfim, uma série de pensamentos, vamos dizer entre aspas, negativos, que podem gerar um sentimento que me contrai, né? Já seja de tristeza, de medo, de uma angústia, enfim. E daí eu vou ter uma resposta no corpo. Por isso que é tão fundamental estar consciente dos pensamentos, né? Que pensamentos que rondam a sua mente, que te frequentam durante o dia, porque a gente vem também muitas vezes de pensamentos repetitivos, que às vezes fica até mais fácil de identificar. Eu tô sempre pensando nisso, tô sempre pensando que isso vai me acontecer, enfim. Que tipo, né, de pensamentos, que é o convite de hoje, parar e analisar que tipo de pensamentos você está tendo e eles estão te gerando sentimentos expansivos, prazerosos ou estão te gerando sensações limitantes, fechadas. E a partir dali é importante saber que você pode mudar, porque a sua mente mente. A gente sabe que a mente cria pensamentos, cria cenários ou enxerga coisas que muitas vezes não estão acontecendo. Então é possível ir modificando o nível dos teus pensamentos. Para quem está começando, talvez seja desafiante, né? Existem muitas técnicas para mudar o teu padrão mental, com programação neurolinguística, hipnose, enfim, várias ferramentas, muitas mais ainda, que existem por aí. Então, você pode até buscar uma ajuda específica,
Mas o primeiro passo mesmo é identificar, nossa, eu tô tendo muito esse tipo de pensamentos, esse pensamento não tá me ajudando, né? Eu preciso mudar. E começar a analisar que esses pensamentos, eles podem estar vindo e são totalmente, muitas vezes, equivocados, né? E começar talvez a negar, né, esses pensamentos, não, eu não quero pensar assim, quero pensar diferente, ou não é bem assim. Uma das questões, né, que traz, por exemplo, a meditação, é você buscar um silêncio interno, mas notar, né, observar e perceber que pensamentos, o que surge em você e não se identificar com isso. Então, isso é um exercício muito poderoso. Mesmo que esses pensamentos venham, eu não vou alimentá-los, eu não vou deixar que eles ganhem uma proporção maior em mim. Eu observo, percebo, mas eu realmente não alimento e não me identifico, não fico sofrendo naquele pensamento, né? É toda uma forma diferente de agir, porque muitas vezes a gente acaba caindo nesses pensamentos e alimentando e fazendo como se fosse uma bola de neve, algo que caiu ali pequeno e a gente vai dando uma proporção, né? E a gente sabe o quanto que alguns pensamentos podem gerar muito sofrimento, né? Sempre que a gente vai analisar o causa de algum problema, enfim, a gente vê muitos pensamentos que tem por trás, pensamentos equivocados, parciais, limitados, que estão gerando aquele sofrimento, aquela infelicidade. Então, o convite, vamos no dia de hoje observar os nossos pensamentos, identificá-los, como se nós fôssemos um observador externo, perceber que tipo de sensações eles estão gerando na nossa vida. E se você perceber em algum momento que não está te ajudando esses pensamentos, começar a revertê-los. Talvez você ainda não tenha muitas ferramentas para isso. Existe uma que é muito simples, mas nem sempre vai resolver todas as suas questões, que são as afirmações, né? Ou seja, a repetição. Muitas vezes você vê que são usadas para uma reprogramação, a repetição de frases, né? Então, eu vou falar no afirmativo aquilo que eu quero, né? Se a minha crença ou o meu pensamento que vinha, eu não vou dar conta desse problema, é dizer, por exemplo, eu tenho capacidade de resolver esse problema, essa questão, né? Então, dizer para mim mesmo, eu tenho capacidade, eu tenho recursos, eu vou conseguir resolver. Então, isso, a partir da repetição, pode te empoderar para realmente sentir, abrir um estado interno emocional diferente e você ter, a partir disso, uma resposta diferente. Então, talvez essa pequena dica que eu deixo é fazer as afirmações positivas, mas sabendo que também muitas vezes tem muita coisa aí mais a fundo que precisa ser trabalhado. Mas é um bom primeiro começo e eu animo que você faça isso, porque a tua vida pode começar a ser muito diferente, né? Ser muito mais libertadora e você ser muito mais dono de si. A partir do momento em que você tem consciência dos teus pensamentos e exerce essa consciência para escolher por onde você vai, né? O que te dinamiza, o que te ajuda na vida, são esses tipos de pensamento, então são os que eu vou me alinhar com eles. E aqueles que não te ajudam, aqueles que te diminuem, que fecham o teu horizonte, a tua vida, aqueles eu vou escolher deixar de lado, né? Nem vou brigar com esses outros pensamentos, mas eu não vou alimentá-los, não vou dar força para que eles cresçam em mim, né? Então esse é um processo muito bonito e que pode ser muito transformador para você. Espero que esse vídeo tenha trazido consciência para a tua vida, esse é o propósito dele. E se você gostou, compartilhe com amigos, se inscreve no canal e até a próxima. Um beijo!